queridos, tudo bem? Conforme combinado, mandando uma aula para complementar aquilo que nós falamos na aula de hoje sobre o estudo da eletrosfera e depois a questão da distribuição eletrônica. Então, vamos lembrar, a eletrosfera ela se organiza em níveis inicialmente. Rodrigo, o que são esses níveis? Pessoal, os níveis são sinônimos de camadas. Então, toda vez que falarmos em níveis ou camadas, vamos lembrar que estamos falando de um sinônimo. O número máximo de camadas que um átomo pode apresentar são, no máximo, 7 camadas. Cada uma dessas camadas a gente representa por uma letra. Letra K, a primeira, letra L, a segunda, letra M, N, O, P, Q. Sendo que cada uma dessas camadas pode apresentar um número máximo de elétrons. Tá? Eu não estou dizendo que sempre apresentará esse máximo, porém, não pode extrapolar esse valor. Sendo então que os valores máximos de elétrons em cada camada são respectivamente 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Como eu disse, não tem problema a primeira camada apresentar 1, a segunda apresentar 7 e assim por diante. Porém, o detalhe é que nunca vai extrapolar esses valores. Ao mesmo tempo que é ideal que os elétrons vão sendo colocados inicialmente nas camadas mais próximas ao núcleo. Isto é, a camada K tende a ser preenchida inicialmente, depois a camada L, depois a camada M. Então não é o esperado que o elétron se coloque inicialmente lá na camada Q. Isso só vai acontecer a partir do momento que as demais camadas já estejam preenchidas. E nunca esqueçam que próximo à camada K está o núcleo do átomo. Portanto, a tendência energética aqui é aumentar a energia quanto mais afastado do núcleo. Então é sempre importante ter isso em mente. A energia, então, ela cresce nesse sentido. Aqui mais energia, aqui menos energia. O núcleo estaria aqui próximo à camada K. A camada K seria a primeira, ok? Além dos níveis, então, para formar cada um desses níveis, eu posso ter 1 ou 2 ou 3 até 4 subníveis. Subníveis esses, então, subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Também há um número máximo de elétrons aqui que eu posso encontrar. Lembrando, então, número máximo de elétrons. Nem sempre o número máximo precisa ser preenchido. O interessante é que não extrapole esse número máximo. Então, subnível S pode receber até 2, subnível P pode receber até 6, subnível D até 10, subnível F até 14. Não percam de vista que estes subníveis vão apresentar na sua composição os orbitais. Orbitais do tipo S, orbitais do tipo P, orbitais do tipo D e orbitais do tipo F. Então, vamos lembrar que o formato dos orbitais S é um formato esférico, certo? E vamos lembrar que os orbitais P, cujo formato também precisamos conhecer, é um formato que lembra uma helicoidal, como se fossem 2 balões conectados aqui pela ponta, 2 balões de festa, né, conectados pela ponta, porque eu preciso lembrar que esses orbitais eles são tridimensionais, beleza? Então aqui eu tenho uma representação mais ou menos do que seria um orbital P e aqui uma representação do que seria um orbital S. Nós costumamos, e isso faremos mais adiante, representar esses orbitais, cada um deles como se fosse uma caixinha. Então, se eu estiver representando um orbital S, a gente costuma representar ele como uma caixinha. Se eu estiver representando o orbital P, representamos ele como 3 caixinhas. Na verdade, os orbitais P, os subníveis P, são formados por 3 orbitais, enquanto que o subnível S é formado por 1 orbital. O subnível D já vem a ser formado por 5 orbitais. Aqui, 5 orbitais. E por fim, o subnível F, que seria formado por 7 orbitais. Então reparem, meus queridos, que cada orbital pode receber até 2 elétrons cada. Então eu posso colocar um aqui nesse sentido, cada flechinha dessas é um elétron, e posso colocar um outro nesse sentido. Então por isso que o subnível S pode receber 2 elétrons.
porque eu tenho um orbital nesse subnível S e cada orbital pode receber 2. No subnível P, eu já tenho 3 orbitais, portanto eu posso colocar aqui, ó, um para cá, mais um, 3, e posso vir também colocando no sentido contrário, totalizando 6 elétrons. E por fim, isso acontece nos subníveis D, onde eu tenho 5 orbitais do tipo D, né? E no subnível F, por fim, onde eu teria 7 caixinhas dessas, representando cada uma delas um orbital, cada orbital podendo receber 2 elétrons, por isso fechando os 14 elétrons. Então, nesse momento, a gente já tem uma noção mais ou menos de como se coloca na sua eletrosfera, com níveis ou camadas, que são um total de 7, e subníveis, que são SP ou D ou F, sopa de feijão, onde cada um pode receber até 2, até 6, até 10, até 14 elétrons, respectivamente. São valores que a gente precisa lembrar. Tudo bem, meus queridos? Então, não esqueçam, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, S2, P6, D10, F14. Tranquilo? A questão dos orbitais, mais adiante a gente vai ver um próximo conteúdo, a gente vai aprofundar um pouco mais aqui a questão dos orbitais S, orbitais P, D e F. Então, isso fica para depois. Mas agora, a gente precisa entender melhor. Tá, beleza, eu entendi já que tem as camadas, tem os subníveis, mas como saber aonde o elétron está exatamente? Claro, não podemos saber exatamente, mas como saber mais ou menos a posição do elétron? Para isso, temos o diagrama de Linus-Pauling, e aí nós entraremos de fato na distribuição eletrônica. Então, bora lá. A distribuição eletrônica, ela deriva do famoso diagrama de Linus-Pauling. Então é isso que a gente vai começar fazendo. Rodrigo, como que eu começo meu diagrama? Pessoal, eu recomendo que vocês comecem o diagrama de que maneira? Colocando as 7 camadas que vão formar o teu átomo. Camada K, camada L, camada M, N, O, P, Q. Repare um segundo detalhe. Eu procuro, mais ou menos, como eu não tenho linhas, né, mas vocês têm linhas, deixar mais ou menos a mesma distância entre todas as linhas, certo? E colocaremos aqui o número máximo de elétrons que cada camada dessas pode receber. E aí tu vai cantar para mim aquele mantra, aquela mensagem que vocês têm que acordar falando, que tem que dormir falando, pensando sempre nela, que é o número máximo de elétrons de cada uma dessas camadas. Camada K pode receber até 2 elétrons. Então, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Além disso, não podemos esquecer que, para formar cada camada, podemos ter até 4 subníveis, que são subníveis S2, P6, D10 e F14. Ou seja, para formar a primeira camada, deixa eu mudar por aqui, para formar a primeira camada, que pode receber até 2 elétrons, eu preciso somente do primeiro subnível, que é o S2. Então, coloco aqui, primeira camada, S2. Para formar a segunda camada, que eu já preciso de posição para 8 elétrons, aí eu preciso do S2 e preciso do P6. Então, coloco 2S2 e 2P6. Repare que eu procuro manter a distância, estou sem linhas, então pode ser que fique um pouco fora ali, mas vocês no caderno procurem respeitar a distância. 18. Para fechar 18, 2 com 6, 8 com 10, 18. Então, na terceira camada, 3S2, 3P6 e 3D10, fechando os 18 elétrons. Meus queridos, para fechar 32 elétrons, aí é claro, 2 com 6, 8, com 10, 18, 18 mais 14, 32 elétrons. Então eu preciso colocar os 4 subníveis aqui. 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Uma coisa que eu quero que vocês observem aí é que eu procuro ao máximo respeitar a coluna dos subníveis S, coluna dos subníveis P, coluna dos subníveis D e a coluna dos subníveis F. Sempre tentando manter o distanciamento aqui social, tanto para cima quanto para o lado. Beleza? Fechando 32, novamente. 2 com 6, 8, com 10, 18, com 14, 32. Então, na quinta camada, eu vou precisar mais uma vez de todos os subníveis. 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. Reparem que em nenhum momento eu tenho 2 subníveis S na mesma camada. Em nenhum momento eu tenho 2S, ou 2P, ou 2D, ou 2F na mesma camada. Eu posso ter um S, um
P, um D e um F em cada camada, é o máximo. Para fechar 18, S2, P6, somo 8, com 10, 18. Então eu vou até o D na sexta camada. 6S2, 6P6, 6D10. E para fechar, são 8 elétrons que eu preciso dispor, S2, P6. Então na sétima camada, 7S2, 7P6. Agora vem a hora mais delicada aqui. É a hora das linhas que eu preciso traçar. Então repara aqui comigo. Um S2, a primeira linha, se liga no ângulo. A primeira linha pega somente o primeiro subnível. A segunda linha pega também somente mais um subnível. A terceira linha, sim, essa pega 2 subníveis. A quarta também pega 2 subníveis. Então repara, a primeira linha pegou somente o primeiro subnível, somente um subnível. A segunda também pega somente um subnível. A terceira e a quarta pegam 2. A próxima, olha pela lógica, ela pega 3 subníveis, é uma flechinha, lá na ponta tem que colocar uma flechinha. A próxima também pega 3 subníveis. E a penúltima é a única que pega 4 subníveis. E a última pega 3 novamente. Então essas flechinhas, elas indicam o quê? A sequência dos subníveis. Que tipo de sequência, Rodrigo? A sequência energética. Porque o diagrama de Linus-Pauling, vamos anotar aqui para vocês terem aí, diagrama de Linus-Pauling, ele é um diagrama que indica a ordem crescente energética aqui, certo? Energético. Isso quer dizer o quê? Que aqui a menor energia e aqui a maior energia. Isso significa que o subnível 1S2 é o menos energético, enquanto que o subnível 7P6, que seria o último, seria o mais energético. Cálcio, número atômico 20. Meus queridos, se ele tem número atômico 20, isso significa que ele tem 20 elétrons enquanto neutro. Então, 1S2 é o primeiro, o segundo, 2S2. Quantos elétrons somou até agora? 2 com 2, 4. Depois do 2S2, 2P6. Somou quanto? 2 com 2, 4, com 6, 10 elétrons. Mas eu preciso chegar até 20. Depois do 2P6, 3S2. Fechou? 12. Meus queridos, prestem atenção aqui. Depois do 3S2, eu não venho aqui para o 4S2, porque eu sempre começo na parte de trás da flechinha. Ou seja, depois do 3S2, eu venho para o 3P6. Então, fechou aqui, 3P6. Quantos elétrons eu já totalizei? 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com mais 6, 18. Falta ainda, para fechar 20, depois do 3P6, o 4S2 e fechou exatamente 20. Beleza, meus queridos? Cálcio, aqui está o exemplo. Vamos mais um. Vamos para o ferro. 26. Olha lá. 1S2, 2S2, depois do 2S2 lá em cima, 2P6, fechou 10, 3S2, fechou 12, 3P6, P não é D, 3P6, depois 4S2. Depois do 4S2, olha lá, botar lá em cima, 3D. Quantos que falta? Com 2, 4, com 6, 10, mais 2, 12, com 6, 18, 20, falta 6, 3D6. Então não esqueçam, eu posso colocar menos elétrons do que o máximo, porque o máximo ali era D10, né? Mas eu não preciso, eu preciso só de 6. Então, 3D6. É assim que utilizamos o diagrama de Linus-Pauling. Cuidado na construção, cuidado na hora de usar, não pode repetir subnível, não pode pular subnível, beleza, meus queridos? Então, eu peço que vocês treinem um pouquinho a utilização do diagrama, assim como treinem a montagem dele, beleza? Eu não quero me estender na aula de hoje, eu vou deixar aqui, na sequência, alguns exemplos, somente para vocês treinarem, tranquilo? Então, olha lá, além do cálcio e do ferro, vou sugerir então que vocês façam, vamos lá, vamos fazer o zinco, cujo número atômico é 30, tranquilo?
E vamos fazer aqui também, fazer o cloro, que o número atômico é 17, tá? E vamos fazer, por último, o bromo, cujo número atômico é 35. Beleza, meus queridos? Então, bom treino, façam o diagrama, treinem esses exemplos que eu passei para vocês, o bromo, o cloro e o zinco, e na próxima aula a gente se fala. Até mais!